Bom dia, alunos do oitavo ano. Vamos aqui para nossas aulas remotas. Hoje nós vamos ver uma questão de produção textual que está no livro de vocês, certo? Pegue o livro de vocês, localizem a página, siga as instruções direitinho. E só lembrando que as nossas produções são anexadas ao telefone, tá bom? Não me envie atividade textual pelo celular. Então vocês vão pegar o livro de vocês na página 54 e 55. Antes de começar a escrever, vamos ver qual é o enunciado de hoje do nosso livro, né? Antes de começar a escrever, como eu disse, já disse em aulas anteriores, o livro de vocês sempre traz uma introdução antes da gente chegar à nossa produção propriamente dita. Então, há muitas atitudes que podemos tomar para melhorarmos a nossa saúde. A nossa produção de hoje tem um pouco a ver com a questão da saúde. Ainda sobre o artigo expositivo, tá bom? Então, há muitas atitudes que podemos tomar para melhorarmos a nossa saúde. Por exemplo, podemos mudar os nossos hábitos alimentares, praticando atividades físicas e melhorar o nosso humor diário, a partir de pensamentos positivos. Aqui são apenas alguns hábitos, né, que a gente pode adquirir no nosso dia a dia. O artigo expositivo abaixo, que a gente vai ver já, ele mostra como o sono ele afeta o nosso comportamento diário. Então nós vamos primeiro fazer a leitura desse texto, em que fala da importância do sono, para a gente poder adentrar a nossa produção. Então leia com bastante atenção, vocês vão acompanhar a leitura desse texto, né, sobre o sono, porque ele servirá de base para a sua produção textual. Vamos fazer a leitura do texto sobre a importância do sono. A importância do sono. O que os especialistas dizem, né, sobre o sono? Especialistas sugerem que crianças devem dormir entre 10 e 12 horas por dia. 10 e 12 horas por dia. Será que dormem 10 e 12 horas por dia? Acho meio difícil, porque hoje a maioria dos jovens crianças vão dormir à tarde e acabam acordando um pouco cedo, ou às vezes vão dormir de madrugada, vão acordar meio-dia, né? Às vezes até extrapola isso aqui, a questão de 10 e 12 horas por dia. Isso é o que os especialistas dizem. Então, o sono, ele compreende o período de repouso. É o nosso momento de repouso, é a hora de dormir, é a hora de descansar o corpo, relaxar. Então, o sono compreende o período de repouso, que temos geralmente em intervalos diários, com aproximadamente 7 horas de duração. Isso aqui é o que exige, né, de cada um de nós, que a gente possa dormir 7 horas por dia, né, por noite. Quando o cansaço mental é muito, as concentrações de cortisona diminuem, né? Quando a nossa mente está muito cansada, aí vai diminuir essas concentrações de cortisona, diminui. E de melatonina aumentam. Aí quando isso acontece, de uma diminuir e a outra aumentar, provoca a vontade de dormir. Então nós vamos conseguir dormir quando acontece esse processo, né, da cortisona diminuir e da melatonina aumentar. Então, nesse momento, o organismo ele começa a reorganizar os seus sistemas para uma nova jornada de atividades. A imunidade ela é reforçada. A nossa imunidade ela aumenta quando a gente dorme uma boa noite de sono. As células elas são renovadas durante o sono. Radicais livres são neutralizados e a memória ela é consolidada. A gente percebe o impacto, né, quando a gente não dorme
direito à noite, quando a gente acorda estressada, com dor de cabeça. Por quê? Porque a gente não conseguiu renovar as nossas células, não conseguimos isso aqui, ó, a imunidade, a questão da imunidade, consolidar, né, a memória. Então, de certa forma, vai trazer alguma consequência. E logo quando dormimos, passamos por um processo profundo de relaxamento. A respiração, ela fica mais profunda. E os nossos ritmos cardíacos diminuem quando a gente está dormindo, juntamente com a temperatura. A temperatura também ela diminui. Então, aproximadamente meia hora após o seu início, em uma fase denominada sono delta, né, aquele sono mais profundo, o hormônio de crescimento é ativado nesse sono delta aqui. Cuja produção ocorre predominantemente durante o sono, além de propiciar o crescimento, auxilia no vigor físico e previne a osteoporose e a flacidez muscular. Então aqui a gente já está observando qual é a importância do sono. Por que é importante a gente dormir bem? A gente já está vendo aqui quais são as vantagens, né, de uma boa noite de sono. Além da gente acordar com esse vigor físico que ele fala aqui, vai evitar a questão da osteoporose, da flacidez muscular, vai aumentar o crescimento, fala a questão do crescimento dos hormônios, são ativados. Então, tem várias atividades positivas quando a gente dorme bem. Aí, seguindo, nesta fase, há também a liberação de cortisol, permitindo que tenhamos no sono profundo. É a fase REM. Olha aqui a fase REM, considerada a mais importante do nosso período de repouso, sendo responsável por aproximadamente 20% das horas dormidas. Então, quem chega a essa fase REM aqui, tem um sono profundo. Já tem gente que não consegue chegar à fase REM, né? Aquele sono leve. Dorme um pouquinho, acorda, vê tudo que está ocorrendo. Isso significa que você não chegou à fase REM. Mas, aproximadamente, a nossa noite de sono, 20% é da fase REM, que é o sono profundo. Na fase REM, os nossos olhos, eles se movimentam de forma rápida. O relaxamento muscular atinge o pico máximo, né? Quando você está dormindo, que está nessa fase REM, que é o sono profundo, a pessoa dorme, aí cai ali, a pessoa acaba às vezes até acordando. O relaxamento muscular atinge o pico máximo. As temperaturas e as frequências respiratórias e do coração aumentam novamente. O nosso cerebelo e as regiões frontais, elas desempenham ativamente as suas atividades, renovando a nossa coordenação motora e capacidade de planejar e executar tarefas. É durante esse momento que sonhamos, é na fase REM, que a gente consegue sonhar, porque a gente está no sono profundo, sonhamos. E que aprendemos durante o dia, é processado e armazenado. Então a gente tem a capacidade de memorizar o que a gente aprendeu durante o dia por causa dessa fase REM aqui, que é a fase mais profunda do sono, que é o relaxamento. Então assim o nosso humor, a nossa criatividade, a nossa atenção de memória e equilíbrio estão intimamente ligados a essa fase. Então é por isso que às vezes quando a gente não consegue dormir bem, a gente tem essa dificuldade de se concentrar. Se você está estudando, você não consegue se concentrar, porque a sua memória, ela, de certa forma, ela está um pouco fragilizada. Então, se você dormiu bem, você chegou nessa fase REM, né, que é o pico máximo do sono, você vai ter um dia bem. Tá?
Assim, quando não dormimos, a nossa memória ela fica falha. Ficamos irritadíssimos, isso aqui é verdade. E sentimos cansaço, dor de cabeça e indisposição. Aqui já é o que? As consequências de uma mal noite dormida. Tá bom? Se estivesse perguntando, né, quais são as consequências se você não conseguir dormir bem? É isso aqui. As consequências, a memória fica falha, ficamos irritados, sentindo cansaço, dor de cabeça, indisposição. A redução das horas de sono também diminui a produção de insulina. E aí o que acontece? Aumenta a de cortisol. E se aumenta, considerando que esse é responsável pela elevação da taxa de glicose. Então a gente pode adquirir alguma doença, como no caso aqui do aumento da glicose, né? Aquela pela retirada deste açúcar no sangue. Podemos pontuar que a redução das horas de sono aumenta a probabilidade de um indivíduo desenvolver diabetes. Então o diabetes também ele pode ser desenvolvido se você não conseguir dormir bem. E aí, gente, esse é o nosso assunto. Esse assunto que ele traz introdutório, falando sobre a importância do sono, que é um texto expositivo, onde ele vai trazer muitas informações, é para mostrar para vocês que nesse texto tem a introdução, ele faz uma introdução, aí tem o desenvolvimento, onde ele vai mostrar a importância do sono, né, as consequências de uma noite mal dormida, e ele traz uma conclusão. A conclusão que ele faz lá no final do texto é mostrando que a pessoa que não dorme bem, ela pode adquirir alguma doença. Então, a nossa proposta, o texto que você acabou de ler, apresenta claramente as principais características do gênero artigo expositivo. Porque vocês podem até perceber, depois vocês podem voltar esse texto, vocês vão perceber essas informações aqui, ó. A linguagem é impessoal, a estrutura é bem definida, vocês viram lá que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem argumento de autoridade. Esse argumento de autoridade aqui não é um argumento qualquer, não é um argumento que eu inventei, não, são argumentos baseados em especialistas. Então, argumento de autoridade, etc. Então, esses elementos, eles são fundamentais para a definição do gênero e para a sua função social. Então, o artigo que você vai produzir agora também deverá apresentar essas características aqui. Tem que ser um texto impessoal, onde não há presença do eu. Não é o que você acha, é baseado em teorias, baseado em dados científicos, como aqui você observou, né? Que é um texto que foi fundamentado em dados de especialistas. Então, vocês vão seguir também essas mesmas características aqui. E terá um dos conteúdos vistos por você até nos seus livros. Para produzir um artigo, faça uma pesquisa prévia em livros, revistas e na internet, procurando opiniões de especialistas no assunto. Então, vocês vão procurar, pegar o livro de vocês, procurar qualquer assunto. Aqui ele não cita o assunto, aqui ele está pedindo para você pegar um livro, um dos seus livros, procurar um determinado assunto e a partir desse assunto você vai fazer uma pesquisa na internet que tenha opiniões de especialistas no assunto e vai produzir o seu texto obedecendo essas características aqui. Texto impessoal, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Pode trazer as causas, como o texto trouxe lá, as causas, as consequências. Lá, aqui foi apenas um texto para você tomar como base, mas vocês podem seguir a estrutura dele. Aí o planejamento, esse planejamento aqui vocês têm que seguir, tem que obedecer ele. Toda a produção textual do livro de vocês tem um planejamento. Tem a proposta, tem o planejamento, tem a avaliação. O planejamento é você utilizar uma linguagem adequada para os seus leitores, não pode ser uma linguagem difícil e nem pode ser uma linguagem informal, tem que ser formal. Seja claro e direto, não precisa você fazer muitos rodeios. Evite frases muito longas e confusas, por isso que você tem que ser claro.
para que a pessoa que vai ler o seu texto possa entender. Selecione informações relevantes, porque quando a gente pega um assunto, tem muitas informações. Então, você não vai colocar todas as informações, você vai selecionar as mais relevantes. Tente relacionar as informações utilizadas, ou seja, relacionar ao assunto. Enriqueça o artigo com informações complementares expostas em box. Esse box aqui geralmente tem lá no livro do lado, explicando alguma coisa sobre o assunto. Ilustre o seu texto com imagem, pode ter imagens interessantes, escrevendo legendas. Você vai colocar a imagem, vai colocar a legenda abaixo da imagem. Isso quando necessário. Dê o título adequado para o seu artigo. Escolhe lá um assunto do seu livro, dá um título, né, para esse assunto, para esse artigo, e segue esse planejamento. Após isso, vem a avaliação. Essa avaliação aqui, né, sou eu que vou avaliar o texto, eu vou observar se esse texto ele realmente está estruturado como artigo expositivo, né, que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem que seguir aquela estrutura lá. As informações estão organizadas de maneira lógica? Tem uma lógica, ou tudo misturado, não seria uma ordem? A linguagem empregada está adequada ao público leitor? Não pode ser uma linguagem qualquer. É preciso enriquecer o texto com mais algum dado? Se vocês verem que há essa necessidade de enriquecer o texto com mais algum dado, vocês pesquisam. O artigo seguiu a estrutura proposta no planejamento, tem que obedecer o planejamento anterior. O título está adequado ao texto? Você tem que procurar um título que esteja relacionado ao assunto. Às vezes a gente procura até qual foi a parte que mais chamou a atenção do texto para poder retirar esse título. Então tem que obedecer essas regras. E aí, gente, finaliza a nossa produção de hoje. Faça uma boa produção, anexe ao tarefão, depois eu vou fazer a correção e darei um retorno para vocês, tá? Obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.